de 1 Crônicas, capítulo 13, versículos 1 a 14. Talvez você já tenha lido esse texto várias vezes, e algumas interrogações tenham surgido na sua cabeça. E quando nós lemos esse texto na primeira leitura, nós começamos a indagar: por que Deus fez isso? Por que Deus matou uma pessoa? Porque aquela pessoa quis tão somente segurar a arca da aliança, porque a arca da aliança estava caindo e ela teve um zelo naquele momento de querer segurar a arca, e por conta disso Deus fulminou, matou um homem chamado Uzá, e isso trouxe indignação, tristeza para todo Israel. Davi estava cheio de boas intenções, o coração dele alegre, todo mundo alegre, feliz, todo mundo regozijando, porque finalmente a arca da aliança estava voltando para Jerusalém, estava indo para Jerusalém para ficar no tabernáculo, todo um cortejo, músicas, cítaras, flautas, gente louvando ao Senhor. De repente o Senhor mata um rapaz, porque esse rapaz teve a boa intenção de segurar a arca da aliança, que ia caindo porque o carro de boi começou a balançar. Realmente existem alguns textos da palavra de Deus, como eu falei hoje cedo, que nós não temos uma compreensão numa primeira leitura. Mas para que nós possamos entender esse texto e extrair deles algumas lições para a nossa vida, nós temos que voltar no tempo, em alguns momentos da história de Israel, e compreender dois fatos. Primeiro, o que era a arca da aliança para Israel, e segundo, por que essa arca estava sendo levada para Jerusalém. Nós temos que entender algumas coisas. Para isso, nós precisamos primeiro compreender qual a importância da arca da aliança para Israel. O que era a arca da aliança? A arca da aliança era uma caixa mesmo, feita de madeira, coberta de ouro, com uma tampa. Essa tampa chamava-se propiciatório. Ao lado dessa arca haviam duas argolas fundidas de cada lado, e essa arca, ela fazia parte dos aparatos que eram usados no tabernáculo, e era o aparato mais importante do tabernáculo. Tanto é que ela ficava num lugar específico chamado de Santo dos Santos, que era separado por um véu. Só o sumo sacerdote, apenas o sumo sacerdote, tinha acesso a essa arca uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, ou dia da expiação. Ele entrava dentro do Santo dos Santos. Só para vocês terem uma ideia de quão importante, de quão majestoso era aquele local do Santo dos Santos e a questão da arca, o sacerdote, ele tinha que passar por todo um processo de purificação antes, para que ele pudesse ser apto a entrar no Santo dos Santos. Ele tinha que ser apto a entrar no Santo dos Santos, não podia entrar de qualquer maneira, e ele entrava com cordas amarradas na cintura, porque se ele entrasse no Santo dos Santos, diante da arca, para oferecer propiciação pelo povo de Israel, e ele estivesse em pecado, ele morria na hora. As pessoas não podiam adentrar dentro do Santo dos Santos, então ele era puxado pelas cordas. Na parte final das vestes do sacerdote, havia alguns sininhos, sinetes mesmo. Então quando ele andava dentro do Santo dos Santos, diante da arca, aqueles sinetes faziam barulho. Então o povo sabia que ele estava vivo e que Deus estava aceitando a propiciação. E o que era a propiciação? Ele pegava o sangue do cordeiro que havia sido morto, entrava dentro do Santo dos Santos e aspergia o sangue em cima do propiciatório, no véu e em todo lugar do Santo dos Santos, para que o povo pudesse ser perdoado. Então a Arca da Aliança era o aparato mais importante de Israel. Tem um texto aqui que eu quero te mostrar, só para você ter uma ideia de como esse aparato era importante. Está lá em Êxodo 25, versículos 21 e 22, veja só. E porás o propiciatório, ou seja, a tampa. Essa tampa tinha 2 querubins. Eles estavam com as asas estendidas um para o outro e com a face voltada para a arca. Dentro da arca, eu preciso te dar essa informação, estavam as tábuas de pedra. A Bíblia fala tábuas de pedra, não é? 2 placas de pedra onde estavam os 10 mandamentos, um pouco do maná,
e a vara do sacerdote Arão. Tudo isso estava dentro da arca. Os querubins estavam com os olhos voltados para a arca, com as asas, um encostando no outro. Esse era o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então a arca da aliança, ela representava a presença do próprio Deus, era o próprio Deus sendo representado. E o que foi que aconteceu para que nós possamos entender o contexto e saber por que essa arca foi levada para Jerusalém? Nós temos que retroceder lá em 1 Samuel, capítulo 4, versículos 10 e 11. O que está acontecendo ali? Uma batalha. Uma batalha entre quem? Entre os filisteus e os israelitas. Os israelitas, então, nessa batalha, porque os filhos de Israel começaram a olhar a arca da aliança de forma errada. Eles começaram a dar à arca da aliança todo um valor místico. Eles achavam que pelo simples fato de terem a arca da aliança com eles, isso lhes garantiria vitória sobre todos os inimigos. Quando o povo de Israel estava guerreando com os filisteus, os levitas, principalmente os dois filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias, eles pegam a arca e levam a arca para o campo de batalha, coisa que não era para ser feita, porque eles acreditavam que se levassem a arca para o campo de batalha, os filisteus seriam destruídos. Acontece que Israel perdeu a batalha. Perdeu a batalha. Veja só o texto, eu vou te mostrar agora. 1 Samuel 4, 10 e 11. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Aqui criou-se uma expressão em hebraico chamado Ikabod, que significa foi-se a glória de Israel. Eles perderam a glória naquele dia. Os filisteus pegam a arca, levam a arca para o templo do seu deus, Dagon, e no dia seguinte, a Bíblia diz que aquela imagem do deus Dagon amanheceu caída no chão, com as palmas das mãos e a cabeça arrancadas. Eles viram então que aquilo era algo diferente. E o povo filisteu começou a ficar doente, começou a brotar feridas no povo filisteu por conta da presença da arca do Deus de Israel no meio deles. Eles então disseram o seguinte: olha, o Deus de Israel é muito poderoso, vamos nos livrar dessa arca. Pegaram essa arca e levaram para um lugar chamado Bet-Semes. E sabe o que eles fizeram? Eles colocaram a arca em cima de um carro de boi. E soltaram o carro de boi aleatoriamente, com alguns presentes, algumas coisas, algumas ofertas para os habitantes de Bet-Semes. Esses habitantes de Bet-Semes recebem a arca e colocam a arca na cidade. E a Bíblia diz que eles também foram feridos. Eles também foram tremendamente feridos. Aí eles levam a arca para a casa de Abinadab. E na casa de Abinadab, essa arca ficou por 80 anos. Agora, depois que Davi é consolidado como rei de Israel, porque vocês sabem que Davi fugiu de Saul durante muitos anos. Saul perseguiu Davi, até que Saul morre no Monte Gilboa, e Davi é proclamado primeiramente rei de Judá, e ele reina em Judá 7 anos e 6 meses. E depois que ele reina em Judá, eles conseguem unificar todo o reino de Israel a Davi. Davi agora se torna o rei de Israel, o rei das 12 tribos. E ele vai reinar por 40 anos como rei de Israel. Foi o maior rei de Israel. E por conta do seu amor a Deus, do seu zelo que ele tinha pelo Senhor, ele estava agora com o seu reino consolidado, e o tabernáculo estava em Jerusalém, mas faltava a peça principal no tabernáculo. Qual era? A arca.
O que é que Davi faz? Vamos trazer a arca da casa de Abinadab, é o que nós temos aqui no nosso texto. Veja só, e Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas e todos os líderes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isso vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, aos sacerdotes, levitas, nas suas cidades, nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco. Versículo 3, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos no dia de Saul. Até aí tudo bem, ótimo. Até aí, tudo ótimo. A intenção dele era boa, ele tinha a melhor das intenções. Mas Davi vai fazer algo aqui, irmãos, inexplicável. Ele vai fazer tudo errado. E o que me chama a atenção é que no meio de todas as pessoas que estavam ali para trazer a arca da casa de Abinadab para Jerusalém, estavam sacerdotes, estavam levitas. Não é possível que esse povo não avisou Davi. Estava tudo errado. O que Davi faz? Ele pega um carro de boi novinho, que ainda não havia trabalhado, pega a arca da aliança, coloca em cima do carro de boi e inicia a procissão. Sentido Jerusalém, para que a arca pudesse ser colocada no tabernáculo. Os dois filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, vão atrás, seguindo o carro de boi. Queridos, numa época em que não havia estrada pavimentada, buracos para todo lado, você coloca a arca da aliança em cima de um carro de boi. É óbvio que o carro de boi balançou. É óbvio que a arca começou a escorregar. No que a arca começa a escorregar, o que é que Uzá vai fazer? Ele vai imediatamente colocar a mão na arca para segurar a arca para que ela não caísse. Ótimo, que intenção boa, mas ele morre na hora. Por quê? Porque esse não era o método de se carregar a arca da aliança. Não era de qualquer jeito. Isso mostra para a gente um princípio muito importante. Não façamos a obra de Deus de qualquer maneira. A obra de Deus merece capricho, merece empenho, merece zelo da nossa parte. Não é assim de qualquer forma. Esse não era o método correto de se carregar a arca, de se transportar a arca. Deixa eu te mostrar um texto aqui, só para você ver. Olha só esse texto. Números capítulo 4, versículo 15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Quem era Coate? Era um dos filhos de Moisés. Ele era um dos cabeças dos levitas. Então, quem é que tinha que carregar a arca da aliança, irmãos? Os levitas. Não era carro de boi. Eram os levitas. E não eram qualquer levita, não era qualquer levita, eram os levitas do grupo de Coate. Essa era a incumbência deles. E aí o Senhor continua: eles virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Eram 3 grupos dentro dos levitas: os filhos de Gerson, os filhos de Merari e os filhos de Coate. Os filhos de Gerson eram os responsáveis por desmontar o tabernáculo, por tirar as bases, por desmontá-lo. Os filhos de Merari eram os responsáveis por tirar as cortinas, todas as cobertas, tudo aquilo que cobria o tabernáculo. E os filhos de Coate eram responsáveis por levar isso tudo, mas não sem uma coisa muito importante primeiro. Depois que tudo estava desmontado, os sacerdotes vinham com panos e cobriam cada elemento do tabernáculo. Ninguém podia olhar para aqueles elementos durante o transporte, ninguém podia pôr a mão naqueles elementos. A arca da aliança tinha 2 argolas de cada lado, chumbadas,
fixas na caixa, na arca. E haviam 2 varais. Esses varais eram colocados nessas argolas. Os filhos de Coate chegavam, pegavam esses varais, colocavam nos ombros, e assim eles iam caminhando com a arca da aliança na frente, guiando o cortejo. Nós estudamos Josué, vocês viram como foi. Quando eles foram atravessar o rio Jordão, quem foi primeiro? Quem entrou primeiro? Os levitas com a arca da aliança. Entende agora por que aconteceu isso lá? Tudo errado. Não era para se colocar a arca da aliança em cima de um carro de boi. Não era para se olhar para ela, muito menos colocar a mão nela. Por que eles tiveram que colocar a mão na arca da aliança? Porque ela escorregou. Por que ela escorregou? Porque ela estava no lugar errado. Tudo estava acontecendo da maneira errada. É de se estranhar como que Davi fez isso. Como que Davi, cercado de levitas e sacerdotes, não pensaram nisso? Ainda por cima, imitando uma atitude, porque os filisteus fizeram isso, mas fizeram por ignorância. Os filisteus colocaram a arca da aliança num carro de boi, mas fizeram isso por ignorância, eles não conheciam a lei de Deus. Mas o povo de Israel, o rei Davi, que tinha a obrigação de ler a lei todo ano, sabia como era a lei, sabiam quais eram as prescrições, ele deixar isso partir dele, que fizesse um carro de boi novo e colocasse a arca da aliança num carro de boi. Queridos irmãos, isso é inexplicável. Por um momento, porque depois, lá em 1 Crônicas capítulo 15, vocês podem ler, aí sim, Davi vai fazer tudo do jeito certo. Ele vai trazer a arca de volta da casa de Obed-Edom, porque depois desse incidente, a arca ficou na casa de Obed-Edom. E o Senhor abençoou Obed-Edom por causa disso. Ele agora vai buscar a arca da casa de Obed-Edom, e dessa vez ele vai fazer tudo certo. Levitas levando a arca, ele com toda alegria, e agora não houve reprovação do Senhor. A arca foi colocada no tabernáculo em Jerusalém. Mas aqui, ainda que por alguns momentos, Davi foi tomado por aquilo que nós chamamos de uma religião conceitual. E o que é uma religião conceitual? Religião conceitual é algo perigosíssimo. É uma religião baseada tão e simplesmente nos nossos conceitos de certo e errado. E eu aprendi aqui que a minha religião pode se tornar conceitual, pelo menos por causa de 2 coisas. Eu quero pensar em 3 pontos, mas os 2 primeiros, mostrando para vocês sobre os perigos da minha religião se tornar uma religião conceitual. Porque nós olhamos para Davi, o homem segundo o coração de Deus, e por alguns momentos a religião dele foi conceitual, a religião daqueles sacerdotes, daqueles levitas, porque eles imaginaram que estavam fazendo a melhor coisa do mundo, construindo um carro de boi novinho, colocando a arca da aliança no carro de boi, era a melhor coisa que eles podiam fazer. Isso é conceitual, e isso é perigoso. Isso é algo maléfico e nós precisamos nos atentar para os perigos de também vivenciarmos uma religião conceitual. E quando é que a minha religião pode se tornar conceitual? Eu aprendi pelo menos 2 razões aqui. A primeira delas é essa. A minha religião, ela pode se tornar conceitual, em primeiro lugar, quando aquilo que eu penso for mais importante do que aquilo que Deus diz. Nós temos prescrições e mais prescrições da parte do Senhor sobre como vivenciarmos a nossa religião e o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia não pode ser simplesmente um livro que você lê de vez em quando, ou um livro que você usa para poder, de alguma forma, pegar algum versículo e fazer daquele versículo o seu mantra. A Bíblia não é o livro que foi criado para ficar simplesmente exposto como uma decoração na sua casa. A Bíblia é o livro que nos ensina a ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor e principalmente nos protege de termos uma religião conceitual. E o grande perigo que ronda nossas vidas é quando nós começamos a deduzir coisas e começamos a achar e começamos a pensar em possibilidades, coisas sobre as quais eu começo a meditar dia após dia e faço dessas coisas a minha religião. Por exemplo, corremos um sério risco muitas vezes, e eu sempre falo isso com o Ministério de Louvor da igreja,
corremos o risco, muitas vezes, de estarmos cantando músicas na igreja, belíssimas, mas músicas que foram criadas através de deduções e de suposições dos seus autores. Eu posso dizer uma coisa para vocês não vão se escandalizar com o que eu vou dizer, não. Existem músicas seculares mais inteligentes, mais profundas do que muitas músicas cristãs. Existe. Vocês acham que eu sou daquele tipo de pastor que não gosta de ouvir nenhuma música secular? Existem músicas seculares de qualidade. Existem. Inteligentes. E existem músicas cristãs que você ouve, querido, é uma tristeza. Nunca vi tanto erro teológico, tanta falta de profundidade bíblica, músicas tão somente baseadas no conceito de cada um. E isso acontece não só na música, isso pode acontecer no nosso culto, isso pode acontecer na nossa vida de oração, isso pode acontecer em todos os aspectos. Eu ser dominado por uma religião conceitual e eu começar a achar que Deus quer isso, enquanto na verdade Deus não quer isso, Deus quer isso. A simplicidade da palavra de Deus, posso dizer para vocês? A simplicidade da palavra de Deus afugenta muitas pessoas. Existem muitas pessoas que não estão satisfeitas com a simplicidade da palavra de Deus, querem mais. Aí chegam numa igreja como essa, num domingo à noite, um louvor simples, um culto simples, e estranham não haver alguns tipos de reações do povo de Deus, e começam a dizer que nós somos frios, que nós somos apáticos, alguns chegam a dizer que nós não temos o Espírito Santo, que não há Espírito Santo naquela igreja não tem unção, naquela igreja não tem poder, porque aqui não há manifestações espetaculosas. Começam a dizer por aí que nós não somos, que nós não cremos em milagres, que nós não cremos em coisas maravilhosas da parte de Deus. Meu querido irmão, as pessoas precisam nos conhecer primeiro, antes de falarem de nós. Queridos irmãos, o tempo todo está acontecendo milagres no nosso meio. O tempo todo oramos por milagres da parte de Deus. Quando você olha para a irmã Dacimar aqui na igreja, e você vê a irmã Dacimar batalhando contra uma enfermidade há muitos anos, e você vê a nossa irmã com alegria, com satisfação, participando do culto, vindo à igreja, servindo ao Senhor, não desistindo. Eu pergunto para você, isso é ou não é um milagre? Quando você vê pessoas na igreja passando por tribulações terríveis, e elas dizendo, pastor, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim há de se levantar sobre a terra, eu pergunto para vocês se não é milagre, mas nós estamos condicionando milagres a coisas espetaculosas, mas é aquelas coisas que acontecem dentro de nós, irmãos, o tempo todo, as vitórias que cada um de nós tem, em problemas que muitas vezes nós sabemos são insolúveis. Então, cuidado com essa religião conceitual do deducionismo, de achar que tem que ser desse jeito. Não, o culto tem que ser assim, o culto tem que ser dessa forma, tem que ter calor nesse povo, tem que ter fogo nesse povo. Eu digo uma coisa para você, querido, eu fico com a simplicidade da palavra de Deus. Eu fico com aquilo que a palavra de Deus nos diz, e ela está cheia de elementos capazes de satisfazer a minha alma. Então Davi, por algum momento, Davi deixou de dar atenção para o que Deus havia prescrito e deduziu, vamos fazer um carro de boi novo, vamos colocar a Arca da Aliança num carro de boi novinho, que ainda não trabalhou no arado, que ainda não trabalhou na colheita, um carro zerinho, novinho, vamos contratar o melhor fabricante de carros de boi de Jerusalém, vamos fazer o melhor para o nosso Deus. O que é isso? Dedução. Porque tudo estava prescrito na palavra de Deus. Não é assim, Davi. Davi, não é assim, filho. É com os filhos de Coate. É os filhos de Coate que tem que levar a arca. Eles não podem pôr a mão na arca, eles têm que levar pelos varais. Tudo prescrito, tudo escrito, tudo certinho. Mas por um momento, Davi deixou isso de lado e criou a sua religião conceitual.
Quantas vezes está acontecendo isso com o povo de Deus, sim ou não? Religião conceitual. Eu aprendi uma segunda lição aqui, que eu quero compartilhar com você. Aprendi uma segunda lição. Quando é que a minha religião pode ser conceitual? Ela é conceitual quando houver a necessidade de adendos em detrimento da sã doutrina. Qual era a sã doutrina daquela época? Os levitas, filhos de Coate, vão levar a arca, vão pegar pelos varais, ela vai estar coberta, eles não vão olhar para ela, eles não podem tocar nela, eles vão levar pelos varais. Naquela época, essa era a sã doutrina. Era o direcionamento da palavra de Deus. Mas aí, Davi introduz um elemento diferente na questão. Que elemento diferente foi esse? Carro de boi. O que carro de boi tem a ver com o transporte da Arca da Aliança, querido? Onde é que você vai ver, nos livros legislativos, no Pentateuco, principalmente no livro de Levítico, onde é que você vai ver lá a necessidade de se usar carro de boi para conduzir a Arca da Aliança, ou para fazer parte do processo de culto do povo de Israel? Onde é que tinha carro de boi? Quando foi que Deus mandou fazer carro de boi? Sabe o que é isso? São adendos que muitas vezes vão entrando sorrateiramente na nossa vida religiosa, no nosso culto, para tirar a beleza e a pureza dele. Hoje, infelizmente, irmão, você vê cultos onde o que menos se prega, o que menos se fala é da palavra de Deus. Hoje você vai em muitos cultos, o que é que tem lá? Tem sal grosso para afugentar espírito imundo, tem sabonete santo, tem rosa ungida, tem lenço com suor de um determinado líder religioso. Colocam na cabeça do povo que eles têm que comprar um frasquinho com água do Rio Jordão. Não, mas nós temos que comprar a água do rio onde Naamã mergulhou, para que Deus possa curar as nossas enfermidades. Aí vendem para você um frasquinho com óleo das oliveiras do Getsêmani, que foi o lugar onde Jesus talvez mais frequentou. Então compre, unja a sua casa e nenhum mal chegará à sua casa. Sabe o que é isso, querido? São os carros de boi da pós-modernidade. São as coisas que nós vamos introduzindo no nosso culto e no nosso relacionamento com Deus, porque parece que o simples fato de lermos a palavra de Deus, cantarmos louvores a Deus, ouvirmos a exposição da palavra de Deus e orarmos, parece que não é mais suficiente. Tem que ter um adendo aqui, tem que ter um adendo ali. É interessante que uma vez eu estava no meu carro e eu ouvi uma propaganda de uma determinada igreja num rádio, e eu estava na Kombi da igreja, saindo, não sei para ir aonde, e aí eu liguei o rádio, tinha um radinho na Kombi, e eu sintonizei sem querer, uma rádio de cunho cristão, e ali estava se fazendo propaganda de um culto que aconteceria. E por meia hora, eles falaram do culto, dos elementos do culto, dos milagres do culto, quem seria o preletor, quem era esse preletor, e eles foram falando, e convidando as pessoas, e uma música, aquela música de fundo, uma música que impressiona de fundo, umas trombetas tocando, para sensibilizar as pessoas, e foi falando, e foi falando, e foi falando, e foi falando, meia hora, e não se falou o nome de Jesus uma única vez. Sabe o que é isso, irmão? Carros de boi da modernidade. Muitos estão colocando o nome de Deus, até hoje, em cima de carros de boi, envergonhando o evangelho. Isso não é evangelho. Isso é mentira. Pregadores que estão aí enganando as pessoas. O povo de Deus com carros de boi, mentindo para o povo, falando que uma rosa pode absorver todos os espíritos imundos que tiver dentro de uma casa. Só tem uma coisa que afugenta o espírito imundo da sua vida. A Bíblia diz isso em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que a palavra de Deus diz.
Satanás não tem medo de rosa. Satanás não tem medo de sabonete. Satanás não tem medo de sal. O que tem a ver sal com culto ao Deus vivo? O que tem a ver sal com culto? Onde é que está escrito na Bíblia que Satanás tem medo de sal, pelo amor de Deus? São os adendos. Vamos incrementar a coisa. Vamos colocar mais algumas coisas. Sabe por quê? Olha o que Paulo vai dizer aqui. Vê se você concorda com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 1 a 3. Olha o que Paulo vai dizer. Quisera eu me suportasseis por um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Agora, olha o que Paulo diz no versículo 3, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Não existe nada mais simples do que o Senhor Jesus. Mas infelizmente muitas pessoas não querem. O que as pessoas querem? As pessoas querem ver, as pessoas querem tocar, as pessoas querem ver pessoas rolando no chão, estribuchando no chão e babando, e alguém dizendo sai, e a pessoa sai, como se nada tivesse acontecido. Existem cultos hoje que estão acontecendo mais para o diabo do que para Deus. Existe hoje uma parafernália de introduções no culto ao Deus vivo. As pessoas não estão querendo cultuar a Deus, as pessoas querem algo que lhes faça se sentir melhor. As pessoas querem ir para casa com a sensação de que finalmente eu vou vencer. Pois eu digo para você que não existe vitória fora da palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Cuidado com esses adendos hoje. Cuidado com esses adendos, tem que ter alguma coisa a mais no culto, tem que ter algum elemento. Meus queridos, em nome de Jesus Cristo, fiquemos com a pura e simples palavra de Deus. Eu tenho uma última lição aqui para encerrar, para falar para vocês, sobre essa questão do culto conceitual. Eu tenho aqui uma advertência para vocês, uma advertência. Cuidado com a religião conceitual, ela mata. Uzá morreu na hora. Uzá colocou a mão na arca e morreu na hora. Talvez você não esteja morrendo na hora, mas você está morrendo aos poucos. Quantas pessoas estão mortas? Quantas pessoas estão sem vida? Quantas pessoas estão morrendo, definhando espiritualmente, porque estão vivendo uma religião conceitual? Eu quero convidar você nessa noite a refletir nisso. Que tipo de religião nós temos desenvolvido com Deus? Que tipo de religião tem sido a nossa? Uma religião bíblica? Uma religião pautada pelos ensinos da palavra de Deus? Um culto cristocêntrico, bibliocêntrico, onde o Senhor está no centro do início ao fim? Porque o culto é para Ele, não é para mim, não é para você. Uma vez chegaram perto do pastor e falaram para um pastor da minha ex-igreja, um pastor mais antigo: pastor, eu quero te dizer uma coisa, hoje o culto foi muito ruim, pastor, eu não gostei do culto hoje. O pastor olhou bem para aquele indivíduo e disse assim: e quem foi que te falou que o culto é para você, rapaz? Quem foi que disse que o culto é para nós? Quem foi que disse que eu tenho que gostar de culto? Quem tem que gostar do meu culto é o Senhor. E quando Ele aprova meu culto, isso reflete em mim de alguma maneira. Por isso eu te pergunto, que tipo de religião você tem? Que tipo de religião nós temos vivido? A religião da palavra de Deus? A religião da pura e simples palavra de Deus? Estamos satisfeitos só com o que está escrito nesse livro? Ou nós ficamos aí o tempo todo procurando novidades? Porque é isso que tem acontecido. As pessoas querem novidades. As pessoas querem uma grama mais verdinha, porque essa grama aqui não é tão verde assim. Eu quero a grama do vizinho, porque ela é mais verdinha. Eu quero culto onde haja pessoas sendo curadas de câncer. Eu quero culto onde haja pessoas sendo curadas de cegueira. Eu quero ver paralíticos andarem. Eu quero ver mortos ressuscitarem. Aqui nessa igreja não tem nada disso. Eu quero uma igreja onde tem poder do Espírito Santo. Vocês são muito frios, vocês são muito gelados. A gente escuta isso o tempo todo.
Uma vez perguntaram para mim, em tom de deboche: ô pastor, como é que vai aquela geladeira lá? Eu falei assim: conservando, graças a Deus. Conservando a fé, conservando a pregação bíblica. De vez em quando você ouve esses gracejos das pessoas. Deus sabe todas as coisas, mas sabe de uma coisa, irmão? Eu fico com Cristo. Eu fico com os problemas. Eu fico com as dificuldades. Eu fico com as lutas. Eu fico com aquilo que ele disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Eu prefiro ter aflição com Cristo do que sentar num trono da minha soberba e achar que eu sou o rei e eu não passo de um miserável diante de Deus, porque tem muita gente que está sentado num trono achando que Deus é seu serviçal por causa de uma religião conceitual. Eu prefiro 1000 vezes ficar na aflição com Cristo, mas saber que Ele é o centro de todas as coisas. Eu quero apenas terminar com uma frase. Veja só essa frase: podemos ter toneladas de religião sem 1 grama de salvação. Cuidado com isso. Podemos ter toneladas de religião sem 1 graminha sequer de salvação. Qual é o tipo de religião que nós temos vivido? Uma religião bíblica. Qual é o tipo de religião que nós queremos? A religião bíblica, a religião da palavra de Deus, que não esconde a minha miséria, que me fere todos os momentos, que me faz sangrar, que me joga no chão, que sapateia em cima de mim, que me desconstrói, que me machuca, que me reduz ao pó, mas me edifica? Ou essa religião conceitual que fica dando para você uma falsa impressão acerca de você mesmo, e a cada dia que passa você está mais morto? O que é que você quer? Vamos orar nesse momento? Nós te agradecemos, ó Deus, pela simplicidade da sua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem nos mostrado as coisas como elas são. Te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado. Não queremos ser como Uzá, não queremos ser como Davi, não queremos ser reprovados por Ti, queremos fazer as coisas do jeito que o Senhor quer que elas sejam feitas. Não queremos viver uma religião humanista, hedonista, mas queremos viver a religião da palavra de Deus. Por favor, Senhor, continue falando conosco, nos curando a cada dia, livrando-nos do misticismo, desse sincretismo que tem tomado conta da igreja do Senhor, livrando-nos dos enganos, das mentiras do diabo, nos ajudando, Deus, a sermos aquilo que Tu queres que sejamos, independente do preço que paguemos, independente da vida que tenhamos que levar. Ó Deus, não afaste de nós a realidade das coisas, retira de nós a fantasia, retira de nós o engano, retira de nós a mediocridade. Ajude-nos a ser o que a Tua palavra diz que nós devemos ser. Muito obrigado por esta palavra nessa noite. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Louvado seja e glorificado seja o nome do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.